Começou mais um programa do Barrosa. Gente, eu acho que vou ter que lavar os banheiros daqui para poder pagar esse momento. Não é que ela veio mesmo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado, que eu sei que tem muita coisa pra gente conversar. Com certeza, Ela tá um muita. pouco nervosa. Falei, não fica nervosa, aqui não tem padrão. A gente não tem frescura, viu? Aqui a gente não tem essa. Pode ir abrindo depois quando quiser. A hora você toma água aí, fica à vontade. Amém. Irmã, me fala uma coisa. Eu tô aqui com a pastora Mara, é isso? Maria. Maria, isso. Isso. Ó, já tô errando o nome do coisa. Ah, Às vezes eu sou assim, tá? Eu troco os nomes, não liga não. Uma vez que eu trabalhava na rádio, uma vez ele tava tocando a Fernanda Brum, eu falei, eixo, lá eu era assim, direto Nossa. fazia as coisas. trocou. Ô, pastora, me fala uma coisa. É claro, né, como todo mundo, cada um tem a sua história, tem o seu momento, tem suas experiências com Deus, e é Sim. claro que você também tem a sua. Muita. Mas deixa eu entender tudo, você não foi aquela pessoa que nasceu dentro da igreja, eu acredito Não. que você não teve essa... Não. Não teve essa oportunidade. Olha, eu Não, nasci, não. os meus pais me levaram, né? Nossa, eu tava esse tempo todo dentro da igreja, eu cresci. Não teve isso. Não teve. Teve todo um processo até você chegar lá. Sim, Conta um pouquinho muito. pra gente de como que era antes e o depois. Vamos indo passo a passo. Vamos lá, pra gente entender. Vai ser meio que um documentário aqui dela que vai, pra gente poder entender. Como que era antes, então, até chegar a coisa da igreja? Bom, bom dia para todos, né, primeiramente. Ou boa noite, ou boa tarde, pra quem vai assistir o horário aí, né? É verdade. Agradeço a Deus por estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história. Mas antes de ser evangélica, eu vivia em contrito. Por várias vezes, eu olhava para o espelho e falava assim, meu Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Um mundo de sofrimento, um mundo onde eu não tive oportunidade de nada, né? Para começar, não estudei, Nossa. né? Nunca estudei. Então, eu tive muita dificuldade justamente por isso. Eu estava até olhando, eu fui ter meu primeiro documento, eu tinha 17 anos. Nossa. Não tinha documento nenhum. Mas aí você já sabia a data que você tinha nascido e tudo? Pelo registro. Ah, entendi. O registro eu tinha, mas documento, porque Ah, entendi, o RG, essas o coisas. RG Entendi. carteira profissional, eu não tinha. Eu pensei que você tinha Não, feito o seu eu tinha um registro registro. mesmo. Mas por não entendi. saber andar e não ter ninguém, Entendi, eu não entendi. tinha. Entendi. E aos 15 anos eu fugi de casa. Gente, Né? que Eu isso? fugi de casa porque eu já não aguentava mais o que eu vivia. Entendi. Então, eu fui morar na casa de uma amiga da minha ex-cunhada. Caramba. E foi ela que me levou para tirar identidade, carteira sim. profissional. Aí que eu fui ter os meus documentos, olha só, com 17 anos. Gente. Então, por aí você já vê que a minha vida, né, de quando eu nasci Sim. até os 17 anos, eu não tinha nenhum documento. Caramba. Então, se for para me contar a minha história de verdade, de quando eu nasci ou a gente vai quando... fazer uma série aqui, né? Vai fazer uma série, tem que fazer uma série. Ontem eu Vamos fazer estava uma tomando um série. banho, eu tenho um corte aqui, né? Entendi. Eu tenho um corte. E antes eu perguntava, por que eu tenho esse corte na cabeça? E depois que eu fui entender que foi uma irmã minha Caramba. que quebrou uma garrafa na minha cabeça quando eu era pequena, Mano. pelo fato de eu Que isso? fazer o número 2 muito na fralda. Então tem coisas que eu vim trazendo para minha vida. Entendi, que no caso já era familiar, pra gente entendendo, já era era coisa familiar. já, Esses conflitos, já, como todo mundo, já. tem família sempre com problemas, né? Sim, E a sua, sim. acho que pelo jeito, acho que era até demais, assim. A minha foi muito. Caraca, Antes de eu conhecer que a doideira. Cristo, verdadeiramente eu só chorava. Eu era uma pessoa muito solitária. Assim, praticamente eu não tive uma criação diretamente com meu pai e minha mãe. Então, eu Entendi. sempre vivi na casa de um, na casa de outro, na casa de parente. Então, eu tive uma vida meio turbada. Entendi. Nessa, Porque você não nessa... aguentava, né, toda a situação. Fala, meu, Não. olha, já não tá legal aqui, eu vou mudar. Aí Sim. aconteceu outra coisa, não tá legal aqui. E sempre foi assim, até onde você parou com essa amiga que te ajudou. Até eu parar. Teve um episódio que eu não aguentava mais ficar de um para outro. Fui para casa do meu pai. Aí fiquei morando um tempo na casa do meu pai. Só que lá foi onde eu comecei a sofrer os abusos sexuais. Caramba. Isso é detalhe, pelo um tio meu. Caramba. Então tinha um quarto lá onde ele guardava, como era fazendeiro, então guardava ração, guardava comida dos bichos. E Pra entender, ali, você não é de São Paulo. eu Como nasci na Bahia. Conversando, eu tô entendendo a história Sim, aqui também. sim, eu nasci na Bahia. Ah, na Bahia. Eu nasci na Bahia, mas eu fui criada em São Paulo. Então, Entendi. eu vim de lá para cá Entendi. criança. Mas tudo isso aconteceu aqui. Tudo aconteceu aqui. Ah, entendi. Tudo aconteceu aqui.
Então, esse tio meu trancava eu e minha outra irmã dentro do quarto e ali Nossa. fazia os abusos. E depois ele ameaçava para a gente não contar. Isso foi muito tempo. Caramba. Até um tempo que eu não aguentei mais e falei assim, eu quero ir embora Não, para minha chega, mãe. aí não dá. Mas foi Nossa, pior. não só com você, como com a sua irmã. Essa minha irmã, ela sofreu também um abuso sexual desse meu tio. Caramba. Né? Eu E pra consegui... você ver, né? Até desculpa te interromper. Ele tinha um momento e a hora de fazer isso, onde não Tinha. tinha ninguém por perto. Não Pra gente tinha. também dar um alerta aqui, né? Sim, Para as sim, pessoas também entenderem. Ele tinha um momento e a hora, E a hora certa, de fazer. certa. Que, essa hora ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Tem um lugar certo Sim, também pra isso, sim. né? Certo, assim, Sempre- que eu digo na mente dele, né? Então, tipo, é. olha, eu tenho que fazer isso aqui, que assim ninguém vai saber. Sim. E, ó, não pode falar não, hein? Não pode. fazer isso. E a gente era... Senão a gente vai matar não sei É. quem, né? Como sempre, aquele... E aquela coisa, nessa né? época, eu acho que a gente tinha uns 10 para 11 anos. Então, a gente era Nossa. bem criança ainda. Fica mais não fácil tinha... de botar o medo, né? Fica. Quando já é mais velho, Fica. já é mais difícil, mas assim Sim. fica mais fácil de botar um sim, medo, né? Sim. É Nossa, verdade. você não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha, porque aí meu pai ia para a roça, ele ia cuidar dos Não tinha bichos. ajuda de ninguém. Ficava meu eu e Deus. ela em casa, e os meus irmãos. Então ele Deus, que aproveitava história. essa oportunidade Sim, para como a nos gente tava trancar dentro. falando. E ele era casado, tinha filho. Ixi, esse se meu vocês tio. contassem também, ninguém ia acreditar, Não. porque ninguém nunca acredita. Esse é o problema, né? Nunca. Esse é o problema, é que ninguém acredita. Imagina, Não. você acha? Ah, não vai fazer isso não, ele vai fazer uma coisa dessa, ele é tio dela. É. Ah, não, mas é um primo mais velho, eu não sei quem. E é sempre, o perigo tá sempre próximo da Sempre, família. Parece até sempre. estranho isso. É. Mas se você deixar o seu filho com uma pessoa estranha, é menos ruim do que com alguém da família. Do que com alguém da Porque família. a maior parte dos casos, né, 90% dos casos é sempre com alguém da família, Sim, né? e outra, eu acho assim que a mãe, o pai, ele precisa conversar com seus Sim, filhos. precisa acreditar, né? Acreditar nos seus filhos e sempre perguntando. Ou a gente conhece o nosso filho. Sim. A gente sabe a expressão do nosso filho. Quando Então tem é algo de importante estranho, né? perguntar, porque às vezes já está passando por isso, mas não tem coragem, até mesmo por vergonha de falar com o pai e com a mãe, Sim. né? E acaba guardando isso para si mesmo. E eu vou falar para você que isso é horrível. Sim, é, É muito horrível. ruim. É horrível. É e, muito e ruim. não foi a primeira vez, né? Sim, Né? como você está dizendo, está contando a história. Então, mas chegou uma hora que você deu o basta e falou, vou sair daqui, porque senão esse cara vai Vou continuar sair. fazendo isso. Isso. Aí já mudou para outro lugar. Aí eu fui para casa da minha mãe de volta. Entendi. Aí eu fui para casa da minha mãe de volta. É que você viu que o pai já não funcionava, então Não, eu teve que e ficar lá. madrasta, tudo, né? Tem Vixe, madrasta que é ainda tem boa, né? isso. Tem madrasta que... Né? Eu apanhava demais. E eu já não aguentava Nossa. mesmo pelo fato de apanhar, Sim. né? E eu fui para casa da minha mãe. Foi muito bom, não. Vixe, aí mais uma vez você achou que fosse dar certo E não se deu. frustrou mais uma Não vez. deu. E aí nessa hora você pensava em Deus em alguma coisa nesse Não, momento? não, porque eu você não tinha- pensava assim, que vida que eu tô levando, nossa, que Não. droga. Porque muita gente pensa É. isso, como você falou, pra que eu vim no mundo pra ficar sofrendo Sim. desse jeito? Por que eu tenho que ficar passando dessas coisas? Que Sim. Deus é esse que faz essas coisas? Você não tinha isso até o porque momento. eu não tinha o conhecimento de Deus, né? Entendi. Eu Você não fui- tinha por lá dessa revolta, né? Não, eu não tinha conhecimento de Deus, eu não era pegada a nada. Nem a Deus, até mesmo pela a trajetória de vida, né? Então eu não tinha esse conhecimento, né? Quando você tem um pai e a mãe que te orienta, Sim, sim. você seguir ou acreditar em alguma coisa, tudo bem. E quando você não tem? É verdade. Então, Como eu você não- falou, você não tinha ninguém. Não tinha, então eu não Nem pra você pedia. contar, pra fazer um desabafo, nada, né? Nada. A única coisa que eu fazia, mas isso eu já fazia com uns 22 anos, era perguntar por que eu vim ao mundo para sofrer tanto dessa forma. Você ficava com essa pergunta na cabeça. Eu ficava, porque muitas vezes você quer ter o carinho do pai, da mãe, né? Ou alguém que você possa confiar, e quando você não tem. Verdade. Então, foi muito triste, E imagina, aí na sua mãe também não ficou legal. Não ficou porque a minha mãe, ela trabalhava, minha mãe saía em um dia, voltava só depois de 2. Que isso, gente? E teve Você um ficava tempo... sozinha? Teve um tempo que ela começou a sair com pessoas, com homem. Teve um episódio que ela trouxe um homem desse dentro de casa. E, novamente, eu fui abusada por esse homem, né, dentro. Depois ele sumiu, né? Sumiu do mapa, porque ele tinha feito isso comigo. Né? E foi um tempo que eu sofri bastante. E nenhuma dessas questões de abuso, ninguém descobriu Não. nada, ninguém percebeu nada, nenhuma Não. pessoa de longe, nada. Não, porque a gente... Um comportamento seu Não. que mostrasse que você estava sofrendo. Não, porque assim. sempre eu ficava praticamente sozinha. Minha mãe saía, Ah, é. teve um Como você falou, episódio os que eu momentos era fiquei... sozinha. minha mãe alugou um cômodo só.
E num quintal que tinha muitas casas, sabe? Parecia até muitas casas uma em cima da outra. E minha mãe alugou um cômodo. E o banheiro era pro lado de fora. Nossa. Só que minha mãe deixava a gente trancada. E a minha irmã era pequena demais. Entendi. Então ficava nós E duas a sua irmã presas. mais nova? É. Não essa que Nossa. sofreu abuso, Sim, outra entendi. que ela teve depois. Entendi, Né? era mais novinha. É. E a gente ficava ali sozinha, sem Que banheiro, história, gente, que sem história. comida. Às vezes, o dono da casa que jogava, eu não sei se você lembra daquelas portas que tinha a janelinha. Sim, que era um quadradinho, né? Tinha um quadradinho na porta. Isso. E o dono, ele jogava maçã, jogava banana pra gente comer lá. Nossa, meu Deus. Então, foi um tempo assim muito difícil para mim. Teve um episódio que eu queria ir no banheiro, eu estava com dor de barriga. E não deu. O que eu que era fiz? do lado de fora. O banheiro era do lado de fora. Meu Deus, gente. E às vezes ela deixava um pinico lá dentro, mas nesse caso não teve o pinico, ela esqueceu de deixar. E me deu uma dor de barriga. O que eu fiz? Fiz o número 2 e coloquei o colchão em cima, com medo de apanhar. Mas quando ela chegou, pensa que a surra foi dobrada. Eu apanhei tanto naquele dia, eu apanhei tanto que eu falei assim, morri. Morri, de verdade, morri. Nossa. E foi E a muitas sua irmã outras novinha coisas. vendo tudo. Vendo tudo. Assistindo E tudo. detalhes, o meu padrasto, que era o pai dessa irmã minha, que minha mãe Não fez nada. teve uns 4 maridos e tipo... Entendi. E... Foram tendo filhos com homens diferentes. Isso. E tipo assim, se ele chegasse e ela tivesse suja, era um pau que eu levava. E tinha uma dona desse quintal que ela bebia demais. E ela adorava aquelas lutas de boxe. Sim. E muitas vezes ela me arrancou do braço dele. Ele me pegar e me bater mesmo, sabe? Então eu apanhei muito, demais. Outra vez, eu bati no pé assim, uma tauba caiu na cabeça de um pintinho, minha mãe sempre criou bicho. E nesse dia, porque eu bati na madeira, a madeira caiu no pintinho e o pintinho morreu, eu levei uma surra tão grande que eu fiquei jogada no corredor e o sangue descia. E essa mulher que me pegava por várias vezes e me colocava dentro da casa dela. Então foi um sofrimento muito assim, sabe, intenso. É como aquilo que você falou, se eu ficasse aqui para contar tudo com detalhes, eu ia montar uma série. Meu ia montar Deus. uma série, sim. Nossa, mas aí agora, uma outra coisa. E quando você então casou? Aí beleza, você conheceu alguém e casou. Sim. Certo? Sim. Que foi até a história que me chamou a atenção quando eu conheci, Sim. que eu estava ouvindo. No caso, seria o pai da Júlia. É. E pai aí das você meninas. pensou por um momento que, olha, agora eu vou casar, vou ter alguém que vai me ajudar, eu vou superar Sim. isso. Na sua mente na era minha isso. mente. Mas infelizmente não foi. Não foi. Não foi porque até mesmo no E meu foi seu primeiro pensamento, casamento? foi meu primeiro casamento. Entendi. Ele praticamente foi meu primeiro namorado. Tanto que demorou muito de eu ter uma relação com ele, por medo. Sim, eu imagino. tinha medo. Que hoje acontece isso muito, com Sim, muitas mulheres. sim. Falar, eu não sei o que pode acontecer, não sei como vai ser. Aí Tem você tem essa medo. dificuldade, né? Tem. E às vezes muitos homens não entendem. Falar, Não. por que essa mulher tem esse comportamento? Porque ela tá assim. E ela não tem coragem também, às vezes, de contar. De contar, Então fica um clima muito difícil também, meu né? caso, eu não tinha Eu coragem de conheço falar. um casal também de amigos também que depois que eles viram a minha história também relacionada a isso, Aham. ele falou assim, olha, a minha esposa me contou que ela passou por isso. Sim. E aí, Sim. aí eu entendi porque que ela tinha tanta dificuldade nessa questão Sim. de às vezes eu encostar nela e tal. É. E aí ele foi contando, né? Mas aí E com você pensou que jeitinho, fosse sim. melhorar, mas no fim não foi. Não, porque aí depois casamos, né? Tivemos os nossos filhos e aí eu comecei a sofrer muito, mas de outro lado, de traição. Né? Ele começou a me trair, a mentir demais. E na minha mente eu falava assim, eu vou casar e vou morrer com ele. Assim, no meu coração eu não queria ter um outro casamento. Que eu falava assim, eu não quero ter casamento, um monte de casamento que nem minha mãe teve. Entendi. Então eu não queria. Para mim eu ia casar com ele e ia morrer com ele. Porque Mas não na foi sua assim. mente era isso, olha, eu quero Sim. tirar essa história que a minha família tem, eu não Sim. vou carregar isso, Sim, né? sim, eu Olha, não isso aí é queria. problema deles, a minha É. história vai ser Vai diferente. ser outra. Eu coloquei na cabeça Caramba. isso. Mas aí eu comecei a sofrer outras coisas, né? Que foi a traição, saía e não voltava. Uma vez, né, ele estava me traindo, cuidado, mulheres, né? Deixa E esse ele alerta. começou a dizer que eu que estava traindo ele. Então ele começou a me perseguir no meu trabalho, Pra querer fazer como se você fosse a louca, né? porque ele queria provar que eu tinha uma outra pessoa. Ele foi no meu trabalho, conversou com um gerente, conversou com saladeira, que eu sou cozinheira. Eu levei a saladeira na minha casa para conversar com ele. E ainda ele falou assim, Gente, ó, que se isso? você conhecesse a mulher que você tem dentro de casa, você não faria isso.
mas não adiantou nada. Uma certa vez ele saiu na Anhanguera ali, né? Mais de 150 por hora. Depois ele veio falar para mim que tinha uma arma ainda dentro do carro. Então eu comecei a sofrer essas coisas, né? Perdoei por várias vezes, ele foi embora 2 vezes, perdoei. Porque tem aquele negócio, você é crente. Né? Você não pode deixar. Que aí nesse caso já estava mudando tua vida nesse Aham. sentido. Calma que a gente chega lá. E aí entendi. Então você não pode deixar. Não, pode sim, tá? Eu falo, eu não tô nem aí. Eu falo, pode sim. Se o cara Pode. começar com essa palhaçada, começar a te bater, Pode. começar com essa coisa, você pode se separar dele sim e parar com essa Sim. palhaçada. Você não tem direito de ficar sofrendo por causa dos outros. Sim, tem que parar com não essa pode. palhaçada. Outra, a Bíblia ela não deixa respaldo sobre. Hoje eu entendo, né? A Bíblia ela deixa um respaldo sobre isso. Você não tem que sofrer, a mulher não tem que sofrer. Nunca. E sabe o que eu falo? Eu falo assim, para você amar alguém, você precisa aprender a te amar primeiro. Sim. Porque se você se ama, você tem Sim. condições de amar uma outra Com pessoa. certeza, com E uma certeza. mulher que sujeita a isso, ela não ama nem ela. Não ama não. Pra poder ficar sofrendo Não desse ama. jeito, que é aquela coisa, mas eu não consigo deixar esse homem. O amor. Mas a gente tem filho. Mas tem isso Não aqui. importa. Não, dá um jeito. Sua família vai te ajudar, uma amiga, alguém. E claro, Deus em primeiro lugar. Sim. Mas não tem essa não, viu? De você falar, não, eu vou. Não, pode sim. Separa sim e larga esse homem. Pode. Porque você vai ficar perdoando até quando? Vai ficar sofrendo assim até Sim, quando? e depois que eu deixei, eu vou Não. falar para você que a minha vida melhorou, viu? Claro. Trabalhei, cuidei das minhas filhas, pagava meu aluguel, comprei carro. Olha aí, fez tudo Comprei isso. carro, que eu nunca tive um móveis novo, tudo era velho. Olha isso. Então, depois que eu me separei, penso que a minha vida ela fez assim, ó. Exatamente, porque fica tudo travado, né? E A sua detalhe, vida fica paralisada, né? Por causa de uma detalhe, pessoa. Pessoas falavam assim para mim, assim, eu queria tirar habilitação, e pessoas falavam assim, como que você vai tirar habilitação sendo que você sabe ler nem escrever? Ah, é verdade. E tirou. Tirei. Cheguei num dia, falei para minhas filhas assim que eu sofri Mano, que eu sofri- sensacional isso. Não, fora que eu precisava de alguma pessoa para me levar em tal lugar, e essa pessoa não quis. E eu cheguei em casa, falei para minhas filhas, chorei muito. Cheguei em casa e falei assim, olha, em janeiro, vamos fechar as torneiras, porque eu vou tirar minha habilitação. E nem minhas filhas acreditaram. Falou, não, Quando mãe, chegou você em não vai fazer janeiro, eu isso, cheguei com o papel dela e balancei assim, ó, vou Tá tirar aqui. minha habilitação. não. E tá aqui. E tirei. Caraca. Tirei a minha habilitação. E tua vida andou depois que você deixou Andou. esse homem. Andou muito. E eu imagino também muito, todo o sofrimento muito, que muito. foi. Mas também tinha essa coisa de gente falar com você, não, você não pode fazer isso. Você não pode separar. Você ia lá e perdoava. Ou não, era uma coisa tua mesmo. Não, eu tive Você que já pessoas. tinha isso na sua mente. Tinha. Além de você ter na sua mente que você não podia separar, tinha gente que já falava Já também. falava que eu não podia separar, que eu tinha que Entendi. ficar. Por causa daquele negócio, é família, tem filho. E por isso que eu fui Sim. dando chance. Ele saiu a primeira vez, ficou 3 meses, depois 6 meses, e depois ele foi embora, ficou 1 ano fora. Nossa, e voltou como se nada tivesse acontecido. E depois ele voltou, né? Eu aceitei, porque eu não queria colocar homem dentro da minha casa. Eu achei que você não tinha. Não, você não Voltei. fez isso, não. Pela terceira vez eu Eu achei que voltei. você não tinha aceitado. Mas por que eu voltei? Eu fiquei com medo de colocar um homem estranho dentro da minha casa. Minhas filhas eram pequenas. E violentar as minhas E filhas. também a história se repetir com as suas Com as filhas. minhas filhas. Não, nesse ponto eu entendi. Então, por Nesse isso ponto eu fui te entendi. relevando, entendeu? Porque minhas filhas eram pequenas, eu morria de medo de um Você homem fala, tocar não, nelas. Não, isso nunca, Deus me Então eu livre, falei tá assim, repreendido, eu em nome de Jesus. prefiro voltar com o pai delas, né? Do que colocar um outro homem dentro da minha casa. Nossa. Mas, filha, não faça isso não. Que eu me arrependi amargamente depois, viu? Que aí continua sofrendo depois de tudo Que de aí novo. você continua, você não confia mais na pessoa, tudo que a pessoa fala, É você que o não problema é acredita. isso, quando quebrou a confiança já era. Já era. Quebrou um elo. Nossa. Quebrou um elo. Perdeu a confiança, marido e mulher, porque não vai dar mais. Não vai dar mais. Não vai. E então você contou depois tudo isso para suas filhas? Elas Chegou um momento viveram. que você chegou e... Não, dentro das vivências você também chegou e contou, filha, olha, é o seguinte, Sim. a história também tem um lado que vocês não conhecem. É assim, Sim, assim, assim. sim, Olha, a sim. mãe tomou essa decisão. Aham. Você também explicou para elas também toda a tua Expliquei. história. Olha, eu Expliquei. passei por isso, em questão de abuso e tudo. Expliquei, A mãe tá aqui elas para ajudar de conhecem. vocês. Se acontecer, pode contar comigo, pode Sim. conversar, independente se alguém ameaçar qualquer coisa. Você também teve esse momento com as suas filhas? Teve. Porque você teve meninas ainda, teve Eu sempre duas fui meninas. aberta às minhas filhas. E o meu ex-marido, ele era desse lado, mas uma coisa boa ele fazia.
ele conversava muito com elas. Sim. E tipo assim, como ele era segurança, ele trazia droga, camisinha. Então ele sempre sentou com elas e explicou tudo isso. Mostrou e falou, ó, isso aqui vai te levar até o caminho, isso aqui, Sim. olha, entendi. Por isso que as minhas filhas nunca frequentou bares, boate, nunca dormiram fora, nunca saíram de casa. Tenho filha virgem ainda. Então, justamente por essa criação. Eu nunca E elas bati, trocam uma ideia com você, troca. né? Conversa, Nunca né? bati nas minhas filhas. Porque Olha eu falava só. assim, eu apanhei muito e eu não quero bater nelas. Sim. E graças a Deus, minhas E filhas... com você falou, olha, eu vou fazer diferente, com a base da conversa, né? Sim, sim, sim. Ó, beleza, você pode ter feito Ensinava. algo até de errado, uma bagunça, alguma coisa, mas olha, vem aqui, eu vou conversar com você, não vou te Sim, bater e tal. Sim, sim. Ensino tudo. Eu, com 12 anos, eu não sabia colocar um absorvente. Não sabia, literalmente. Minha irmã que me ensinou. Caramba. Por quê? Porque não teve alguém para te ensinar. Entendi. Então, ela que me ensinou a colocar um absorvente. E aí você foi mudando a história das suas filhas, Fui. que vai ser mais outra geração que vai falar, não, da minha avó não, e da minha Da mãe minha mãe também também não. não. E vai Sim, seguir a delas, sim. né? Sim. Que interessante isso, muito É. interessante. É a coisa da geração, né? Sim. Quando você vai educando, você vai mudando, você vai mudando a história da sua família, Vai. né? Olha, até me arrepia isso, gente. Isso você vai muda, mudando a isso história da sua funciona. família. Aí você vai falar, que bom. Aí depois vai vir as suas netas. Olha, Sim. não vai ser também da minha bisavó, nem da minha avó, nem Vai. da minha mãe, nem de ninguém. E vai levando Vai isso, levar- né? se quando você ensina, tipo, eu não estudei. Eu não tive alguém que me colocasse e fizesse eu ir. Só que minhas filhas terminaram os estudos. Tem uma que faz faculdade, Legal. que é a Júlia. Então, tipo Sim. assim, eu não fiz, mas eu apoio que elas façam. Entendi. Estudaram, terminaram os seus estudos. Aonde que não terminou é a Gleice, mas ela falou que ia voltar novamente. Então, tipo assim, aquilo que você não teve para você, você pode fazer para os seus filhos ao Entendi. contrário, mudar a história. Tem muito que fala assim, que nem fala, maldição hereditária. Sim. Isso não existe. E se Isso você não tiver força, existe. você consegue quebrar essa Consegue. maldição. Né? Consegue. Se a pessoa também tem uma vida até mesmo espiritual, ela É, consegue, né? sim, De olha, não, sim. comigo não. Foi que nem É. você. Você falou, olha, eu vou fazer o máximo, porque comigo não. Sim, E sim, realmente não sim. foi como a sua mãe, né? Você mudou Sim. ainda. Por mais que você sofreu, também teve alguns problemas, mas não foi tão igual a dela. Olha, Não. pô, tudo se repetiu de novo. Olha, isso comigo, não. Sim, não, eu consegui quebrar um comigo. ponto aqui, olha, deixei esse homem que eu tava sofrendo também, vai embora. Deixei. Segue tua vida. Hoje já tá com uma nova vida, tá com outro rapaz Sim, e tal. sim. Mas olha, aqui comigo Não, não eu vai deixei, rolar eu falei, isso. chega. Teve Tem um tempo monte que eu de filho falei, com homens diferentes chega. também, né? Como você falou, por Sim, causa da sua mãe e tal. Sim, não, minhas Falou filhas, comigo, não. tudo do mesmo pai. E falei, não quero ter mais filho também. E hoje eu estou vivendo a minha vida. Que legal. Hoje E eu tô você falou vivendo. agora uma coisa muito interessante. Você está vivendo sua vida. E hoje a questão profissional também, como você Sim. falou. Você se Sim. encontrou numa profissão, como você falou, como cozinheira e tudo. Sim. Aí faz parte dessa mudança, como você falou. Olha, depois que eu deixei esse homem, minha vida mudou. Eu criei minhas filhas mesmo. Sim. E não quero saber, eu sou mulher, eu sou guerreira, eu sou forte, eu Sim, consigo. sim. E não dependente também de pessoas, mas de, olha, eu dependo de mim mesma. Claro, Sim. primeiramente de Deus e depois Depois eu de vou mim. cuidando das minhas filhas, né? e tal. Cuidava, trabalhava de segunda a segunda. Mas tinha alguém que também olhava ela quando você precisava. Sim, aí ela já estava grande, né? Nessa Entendi, época, ela já, entendi. tanto que a Gleice e a Juliana, ela pegou um pouquinho dessa minha história com o pai dela. Então o pai dela chegou a me trancar dentro do banheiro com um facão e elas batendo na porta, gritando, pai, não faz isso, pai, não faz isso. Mano do Quando céu, eu brigava isso. com ele, ou naqueles momentos que ele queria alguma coisa e eu não queria, que eu tinha perdido o prazer, tudo, Ah, lógico, eu tem nem como escondia as pensar nisso. facas. As minhas filhas, acontecia isso, eu já ficava perto da Juliana e elas escondiam, as facas da minha casa não existia, porque elas escondiam tudo. Isso, Porque na mente delas, como ele me trancou dentro do banheiro com facão, Entendi. Ele ia fazer isso de novo. elas escondiam todas as facas. Então, Entendi. a Gleice e a Juliana, ela passou um pouco. A Gleice foi no meu serviço me buscar em um episódio desse. Então, elas passaram alguma coisa junto, sabe? De me proteger, de ficar perto de mim. Para elas também foi sofrimento também. E imagino, quanta coisa elas não viram mesmo. E tão foi. novinhas, né? Sim. Caramba, que coisa. É, Meu filho. Deus, então não tinha nem faca, não tinha como cortar uma carne. Não tinha porque assim, Não tinha nem como cortar até uma eu carne, não tinha como fazer nada. Você fala, meu, como que eu vou deixar tudo É, isso aqui tão amostra? De repente sim. ele chega aqui do Ele nada, chega né? e assim, quando tinha relação sexual que eu não queria, o que eu fazia? Ixi, ele devia ficar Eu um saía bicho. de perto. Eu saía de perto e sentava perto da minha filha. Que aí Porque perto aí eu das tinha, meninas não fazia nada. na minha mente,
por eu não querer fazer, ele ia lá, pegar a faca para querer me matar. Ou fazer de novo que nem fez com o facão. Então, por várias vezes eu tinha esse pensamento. Eu mesmo. Imagine elas, né? Eu tinha esse pensamento. Nossa, mas aí depois teve alguma coisa psicológica nisso? Você levou a psicólogo elas, alguma coisa assim, ou não foi preciso? Assim, a Juliana, a professora dela foi na minha casa. Imagina o trauma delas. A professora da Juliana foi na minha casa, porque a Juliana só chorava, a Juliana não queria estudar na escola, porque afetou ela emocionalmente falando, né? Então, teve um processo. Mas, como na época também eu não tinha nem condições, porque eu estava sem trabalhar, tudo. Então, a gente teve pessoas que conversou muito com a gente. Não só com a Juliana, mas comigo também. Tive muita pessoa que conversou comigo e foi onde eu comecei a tomar a decisão de me separar também, né? Sim. Porque aqui dali já não era mais vida, né? Não Claro tinha. que não, imagina. Mas foi sofrimento. Imagino. Foi sofrimento. Uma coisa agora que você falou sobre tudo isso, a gente está falando sobre a mudança. Depois que tudo foi mudando, quando você também deixou e tal. E agora você conheceu então o seu atual marido. Sim. Que também te apoiou. E você também contou, chegou a conversar com ele, olha, minha condição foi essa. Sim, ele Eu espero que com você a minha história seja diferente. Ele sabe toda a minha e ele história. te compreendeu também nessa questão? Sim. Ele costuma dizer que eu sou um exemplo de vida para ele. Que todas as vezes que ele pensa em fracassar, ele lembra da minha história e ele se torna mais forte através da minha história. Caramba. Então, assim, é um homem que Deus colocou na minha vida e que abraçou o meu chamado. Esse aí foi enviado de Deus, de verdade. Olha que coisa. É Já tem um muito tempo bom. que vocês se conhecem, vocês estão juntos. Ah, já. Só de casado nós temos 5 anos. Olha só. 5 anos de Que casado. coisa. Você sente que isso fez parte da mudança total da tua vida? Fez. De resposta de oração, Sim. de coisas assim, de Sim. conversas suas com Deus. Falou, Deus, olha, Sim. eu não aguento mais. Alguma coisa tem que ir acontecendo. Aí você foi vendo que Deus foi mudando tudo. E isso também fez parte Fez. disso. De Fez falar, putz, porque- agora eu achei o companheiro que eu Aham. precisava. Sim. No começo foi meio difícil. Entendi. Né? Eu cheguei a subir em cima do púlpito, a fazer jejum e ficar em cima do púlpito e falar para o Senhor assim, Senhor, se essa é a vida que o Senhor tem para mim, eu vou viver ela até o fim. Mas se não for essa vida que o Senhor tem para mim, arranca esse homem da minha vida. Sim. Foi quando Deus arrancou o meu ex-marido e eu conheci esse Sim. meu atual. Foi até pela internet que eu conheci ele. Que isso. Gosto de Pelo história. Face. Vamos lá, como que foi? Você conheceu ele pela internet? Pelo Face, sim. Gente, de coragem, né? Sim. Sim, mas assim, ele era evangélico, ele é Entendi. evangélico, mas na época ele ia. E a gente ficamos 3 meses conversando pelo Olha. WhatsApp. Aí tá vendo? Ela não foi tão veloz assim não, viu, meninas? Olha aí, ó. 3 meses, Olha aí, foi 3 conversando, meses. foi sondando a terra, Sim. né? Aí quando foi um vendo. dia, ele colocou lá, tinha um banner que ele ia pregar numa igreja. E eu falei assim, eu quero te conhecer. Né? Eu falei para ele, eu quero te conhecer. Né? Já faz um tempo que a gente já está conversando. Então eu conheci ele ministrando a palavra dentro da igreja. Eu fui na igreja onde ele congregava. E lá eu conheci ele, fiz pergunta para algumas pessoas se conhecia a vida dele. Né? E Isso, pessoas tem que fazer conversei. investigação, Sim. é isso aí. Aí teve um Tem que fazer servo de Deus que falou muito bem dele, contou um pouco da história dele também, que a história dele também é um pouco complicada também. Olha, quero ele aqui também para contar, hein? Sim, Quero ele aqui. já mexeu com droga, tudo isso. Gosto de coisa Então, sinistra assim, quero ele aqui. Aí que eu conheci a história dele, eu falei, não, é ele que eu quero para minha vida. No começo foi meio difícil, porque ele era grossão, Pedro, sabe? Ele era Pedrão, então tudo tinha que ser do jeito dele, da forma dele. Mas todas as vezes que nós brigava por algo, quando ele voltava, eu estava de joelho dobrado orando. Eu não brigava, não falava, não discutia. Mas quando ele chegava, eu estava de joelho dobrado. E isso foi envergonhando ele. Né? Hoje ele conta, quando ele vai nas igrejas, que ele chegava em casa, depois de brigar, porque ele era Pedrão, e quando ele me via de joelho, Deus falava assim para ele, tá vendo? Você brigou com ela, mas ela está me buscando. E foi através disso que o Senhor foi mudando ele. Eu acho que não tem nada pior do que isso, né? Caramba, o cara quer discutir, ele quer brigar. E peraí, você cala. Peraí, ela tá orando. E agora, hein? Como que eu faço, né? Hoje, E meu, agora, né? Como que eu faço? hoje ele está 100%. Ai, que Hoje, bacana. até em compra, gente, até em compra hoje,
Ele é mais porque, como eu sempre, eu cheguei a passar necessidade. Eu cheguei a pegar comida, minha mãe saía e eu ia no... Como você estava contando lá no começo, né? Isso. Então, eu pegava farinha com açúcar e comia. Então, eu não fico olhando marca, eu não fico olhando o jeito das coisas. Aquilo que o meu bolso dá, eu compro. Sim. Só que o meu marido não era assim. Entendi. Mesmo se ele não tivesse, ele ia por marca. E ele brigava, todas as vezes que a gente ia fazer compra, era uma briga. Eu imagino. Porque até corredor, ele falava, não, vamos começar por esse corredor. Se eu começasse por outro, ele brigava comigo. Gente, Quantas das vezes fui embora com os olhos cheios de lágrima? Caramba. Só que hoje não. Hoje eu até Mas estranho. que coisa, isso foi pra mudar ele, não foi nem você. Nem eu. Você, por um lado, que você falou assim, não, agora eu já tô acostumada já sei. Foi tanta briga, tanta confusão, tanta coisa. Não, sim. agora vamos ver no que vai dar. E no fim, no caso, foi ele que ficou nesse ponto de, olha, peraí, putz, a gente tá falando, olha, quer brigar, mas ela tá orando, né? Eu quero brigar, mas ela tá orando. Agora eu tô aqui dentro do mercado dando esse show e, putz, ela não falou nada. Então isso vai mudando, mexendo a cabeça do cara. Hoje né? não, hoje eu estranho ele. Quando ele vai no mercado, ele vai mais barato do que eu ia. E outra, a pessoa também tem aquela coisa, a mulher tem aquele olhar de tipo assim, essa irmã é boba, não fala nada. Imagina, olha o que o marido faz. Mas isso é você que sabe. Sim. É a sabedoria, é a coisa que você criou para aquele momento, a situação que você criou para aquele momento. De olha, não vou fazer esse barraco, não vou dar esse escândalo. Não, peraí. Já foi tanta confusão, agora é ele que se vira, não, eu vou ficar aqui na minha, é ele que vai mudar aí. Mas eu acredito que isso quem muda é Deus, viu? Sim, também, claro. Porque antes eu bati você teve as suas um. estratégias, mas e daí você falou, foi Deus que foi vendo batia, também a tua mudança e ajudou tudo isso. Antes né? eu era de ir pra cima, filha. Brigava, eu corria, se fosse pra bater num homem, eu batia. Eu não tava nem aí. Hoje não. Hoje o leão se transformou em gato. Porque hoje minha filha fala, mãe, as pessoas fazem com a senhora o que quer. Aí eu falo pra ela, não. Mas tem uma maneira certa de agir com cada problema e cada dificuldade. E o Senhor ele foi me ensinando. Nessa caminhada, o Senhor foi me ensinando a lidar com cada situação. Então, hoje a situação vem, eu consigo sair dela. Mas por quê? Porque o próprio Deus ele foi ensinando a minha vida. Que coisa, gente, que história. Não, que isso. Se eu ficar aqui, eu vou ficar Não, isso não é nem um terço do que vocês imaginam, não é nem um terço. Não. Nossa, que coisa. Então a mudança foi com ele dessa vez. Dessa vez ele mudou. E automaticamente uma experiência para você, né? Sim, porque antes, qualquer coisinha que falasse, ele já brigava com a pessoa, sabe? Ele era grosso mesmo. E hoje não. Hoje as pessoas falam as coisas para ele e ele se cala. Que coisa. Hoje ele se cala, ele vai orar. Ou ele pergunta para mim, nega, aconteceu isso. Eu falei, não é melhor orar? Vamos orar primeiro. Né? Não vai falar, porque se falar pode piorar. Aí ele fala, tá bom, então vamos orar. Então hoje a nossa vida é essa. A nossa vida é essa, de oração e buscar o Senhor. E hoje você compartilha a sua história com as mulheres? Você costuma sempre, quando você vai pregar, quando você vai nos lugares, você conta. E você também deve ouvir um monte de testemunho, um monte de gente falar, irmão, eu passei por isso, olha, eu estou nessa situação. Você também ajuda aconselhando. Ajudo. Há pouco tempo eu me formei. Uma pessoa que não foi na escola, tá, gente? Eu me formei como terapeuta hoje, eu sou uma terapeuta. Entendi. Estudei durante um ano. Mas por quê? Porque tem muitas mulheres, adolescente, criança, que passa por essas coisas que eu já passei e não tem como sair delas. Né? Mulheres que se matam por causa da mente, por causa da história, né, do passado, são muitas mulheres. Então, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero estudar, não para mim ter recurso, ter dinheiro, mas eu quero poder ajudar uma pessoa que chegar até a mim e saber aconselhar a pessoa que está passando por esse problema. Né? Então, hoje eu estudei durante um ano, estou estudando também, online, em casa. Que legal. Estou estudando. Por quê? Porque Deus ele tem o poder de mudar a nossa história. Só que Deus ele quer ver de cada um o esforço dessa mudança. Sim. E eu quis essa mudança. Então, hoje, tanto que lá na igreja onde eu estou, a gente fez uma reunião. Eu vou fazer o cantinho do bate-papo uma vez por mês. Legal. Sobre só relação a isso. Cada mês vai ser um tema. E a gente vai fazer isso. Então, vou dar palestra em casa de recuperação,
né? Eu falei para ela que ela conhece casa de recuperação. Por quê? Às vezes precisa de pessoas que sejam voluntário para ajudar outra pessoa. Porque você já viu que se você for fazer uma terapia aí, é super caro, dependendo do terapeuta. Sim. E quando tem alguém que... O meu professor ele fala assim, Maria, o maior terapeuta não é aquele que fala, é aquele que ouve. Porque às vezes você só quer falar. Só falar, você não quer mais nada, mas você quer alguém que você possa jogar para fora aquilo que está te matando por dentro. Então, meu professor ele fala assim, Maria, o maior profissional, terapeuta, é aquele que ouve. E eu quero poder ouvir pessoas e mulheres que passou por essa situação. A minha filha costuma falar que eu sou bombril, tem mil e uma utilidades. Se vir um casamento, eu tenho o que falar sobre o casamento. Sim. Se em relação à família, a filho, eu tenho o que falar. Mas por quê? Porque eu venho trazendo isso desde a minha infância. Então, teve mulheres que eu já conversei, teve mulheres que eu já dei conselho, pessoas já mandaram mensagem para mim. E é muito bom você poder ajudar o próximo. E ver que a vida delas mudaram bastante, né? Sim. E o meu propósito é esse. Que sensacional, gente. Muito bom. Olha, muitíssimo obrigado. Amém. Muito obrigado que você compartilhou isso com a gente, de uma extrema importância. Amém. Principalmente para as mulheres, porque a gente vê, né, quanto tempo já tem essa coisa do machismo, quantas vezes o homem achar que ele manda em tudo, que ele faz tudo. E hoje, graças a Deus, tem mudado cada vez mais essa coisa de mulheres que ajudam a outra, que falam, não, vem cá, eu vou te ajudar, larga esse homem, faz isso, faz aquilo. Sim. Sabe, que bom que tem essa rede de apoio, né? É verdade. Então, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua história. Mas, antes de tudo, quero que você olhe para essa câmera, deixe uma mensagem para as mulheres, uma mensagem que você quiser, não só para as mulheres, mas uma mensagem que vem no seu coração, na sua mente. Agora fica à vontade, vai. Amém. Bom, não só para mulheres, né, mas um público geral, porque eu acredito que tem homem também que já passou por isso. Sim, tem homem. Então, não adianta assim. eu vir aqui passar só uma mensagem para as mulheres, mas eu quero passar para todos os públicos, mulheres, homens, crianças. Se você está passando por algum problema semelhante a esse que você ouviu, não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de procurar alguém. Talvez é aquela amiga que você acredita, que você confia, ou é a sua mãe, procura e fala, busca ajuda. Mãe, eu quero quero fazer uma terapia, eu quero poder me desabafar com outra pessoa, que seja um profissional, né? Mas não guarde isso para você, porque eu vou falar para você, até os 22 anos, 23 anos, eu sofria, eu chorava, sabe? Eu me sentia a pior pessoa da face da terra. Mas depois que eu conheci a Cristo, e uma das coisas, procura conhecer quem é esse Jesus que muitas pessoas falam. E depois que eu conheci esse Jesus, ele me deu mais coragem para prosseguir e vencer tudo isso. Então, você mulher, você adolescente, você criança, você homem, se você está passando por algum problema, busque ajuda. Né? É o que eu posso aconselhar, é o que eu posso dizer. Com certeza, Deus vai colocar uma pessoa diante de você que vai poder te ajudar a sair desse buraco que muitas das vezes nós se colocamos por causa da circunstância, por causa da dificuldade. Mas não guarda para você, não. Mas busca uma ajuda, que eu tenho certeza que Deus vai colocar uma pessoa diante de você e vai te ajudar. Amém? É isso, olha só. Depois disso, duvido que você não vai falar com alguém. Duvido. E se quiser falar comigo, procura também. ele. Verdade. Você tem rede social, alguma coisa assim? Eu tenho mais fácil telefone, né? Porque... Entendi. A gente pode deixar aí na descrição também, se quiser. Pode deixar. A gente pode deixar para quem quiser procurar. Eu mando meu Instagram, né? O Face. Aí quem precisar pode me procurar, que nem se for para conversar, nós conversamos. Às vezes você pode até, tem aquela coisa, né? Você pode até não conseguir falar nada, mas pelo menos ouvir, só ouvir. Como você está dizendo. Olha, eu posso só te ouvir, pode ir falando aí, vou estar te ouvindo, vou não estar tem aqui. Um Kawaii? Eu gravava muito vídeo no Kawaii. Sim. E aí eu comecei a gravar lá também, no Kawaii. Quantas mulheres me procuravam no bate-papo para a gente conversar? Muitas mulheres. Nossa, muitas mulheres. Tem mulheres que ainda estão no meu privado. Sim. Tá como meu amigo no WhatsApp. Nossa, que coisa. Que ela procurava e ela falava assim, Maria, eu apanho do meu marido,
Teve outra que falou que o marido foi embora, deixou ela com as crianças. Queria até me dar o filho dela. Que isso, gente? Aham, Meu porque Deus, pelas imagina. dificuldades, né? Mas aí aconselhei ela, falei, não, você não tem que deixar o seu filho, é seu filho. Passe o que passar, mas passe junto com ele. E hoje ela está bem, o marido voltou, nós oramos. Então, é isso, é um ajudando o outro. Olha que coisa, que situação Tem legal. muita coisa. Muito bom. Gente, esse foi mais um programa do Barró. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muitíssimo Amém. obrigado. Eu que agradeço de estar aqui, gente. É a primeira vez que você É fala a tudo isso, primeira né? vez que eu Então eu agora você pode ir nos exponho. outros programas que eu não vou ficar com ciúmes. Agora pode ir nos outros que eu não vou ficar com ciúmes. Já me deu a exclusividade. É a primeira vez que eu Já me deu participo exclusividade. disso, gente. Que você abre mesmo a sua Que eu história. abro a assim. minha história, porque eu tenho isso no meu coração. Eu ainda tenho uma dificuldade para escrever. Entendi. E o meu sonho é gravar Livro. fazer um livro. Olha Fazer aí. um livro para ajudar outras Olha aí, mulheres. as filhas, hein? Ajuda a mãe a fazer um livro. A publicar esse livro. E com certeza nós estaremos lá nesse lançamento, Com hein? certeza. Com certeza a gente vai estar lá fazendo uma matéria nesse lançamento desse livro aí. Amém. Deus vai me Que vai proporcionar ser isso. muito interessante, vai ser muito bom. Sim. Gente, você que tá querendo aí comer durante a semana, tem aqui o Lacombe. É legal aqui, né? É legalzinho, legal. ó. E bem tem aqui um sossegado. espaço kids ali, você pode ter o filho ali pegando fogo na piscina de bolinha, pode comer aqui, tem self-service aqui durante a semana, você pode vir aqui comer e conhecer aqui o espaço, viu, gente? Tá precisando, tá com preguiça de fazer comida? É. Então vem aqui. O cheiro bom? tá bom. E o cheiro tá bom, né? Parece que tá bom. Ela é cozinheira, ela que sabe, hein? É isso, Lacombe_SP. É isso no Instagram. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo programa. E agora não tem nem mais o que fazer. Agora faz essa exclusividade. E agora você pode ir nos outros, que eu não vou ficar com ciúmes. Ah, com Agora certeza. já veio. Amém. Deus abençoe.